mercado de seguros representa 4% do PIB. Então, assim, é muito baixo. Mas as insurtechs, elas fizeram essa aceleração, de uma certa forma, dessa jornada um pouco mais simplificada do processo de contratação e educacional também. Essa triangulação aqui, se pode chamar assim, eu acho que foi perfeita, porque está extraindo de cada empresa, né, o melhor, e estamos criando alguma coisa diferente. Oi, eu sou a Lila, Head de Marca aqui da ASUS, e hoje a gente tem um conteúdo muito legal para apresentar para vocês. Temos convidados especiais. Primeiro, o Fred Knapp, presidente da SUSRE há quase 10 anos, Fred? Quase 10 anos. Muito bom. A Cris, também diretora técnica da Excelsior há quase 7 anos. Quase 7 anos. Muito bom. E o Bernardo, vocês já conhecem, nosso CMO, cofundador, está na ASUS há 3 anos. Perfeito. Hoje, a ASUS, inclusive, Hoje é aniversário da ASUS. completa 3 anos de legal. vida. Exatamente. E a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de seguros, sobre inovação, sobre a entrada de insurtechs nesse mercado, mas antes, queria muito que o Fred se apresentasse um pouco mais, falasse de você, mas também da SUSRE, que é a empresa que você representa aqui hoje. Obrigado, Lila. Boa tarde. Estou há 10 anos já quase na SUSRE, 22 anos de mercado. Passei por seguradora, ressegurador e atualmente estou como responsável da área de resseguros aqui no Brasil. A gente atende desde o Brasil também, Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, é um prazer estar aqui compartilhando um pouco com vocês. Assim, a ASUS é uma insurtech aí que a gente vem suportando recentemente, então estamos contentes com a parceria. Prazer. Sou a Cris Bittencourt, sou responsável pela diretoria técnica da Excelsior. Estou há quase 7 anos lá, mais de 20 anos de mercado, sou atuária, sempre trabalhando na área de P&C e resseguros. E é um prazer estar aqui com vocês, participando dessa conversa. Boa, muito Queria bem. aproveitar a oportunidade e agradecer bastante a parceria que tem funcionado super bem. Empresa e o tempo de vocês também, né? Que sabemos que as agendas são super apertadas. E obrigado, acho que vai ser um papo super legal, que a gente vai explicar um pouquinho mais desse nosso modelo, dessa forma de trabalho, né, Lila? Boa, da forma de trabalho dessa trinca, que é a insurtech, uma seguradora e uma resseguradora. Mas antes da gente falar exatamente sobre isso, eu queria muito ouvir a opinião de vocês sobre o mercado de seguros de vida no Brasil, assim. A opinião de vocês, por que é um mercado que ainda tem uma penetração tão baixa, assim? Como é que vocês enxergam esse mercado ao longo dos anos que vocês estão trabalhando nele? Eu acho que a gente tem uma coisa muito cultural, né? O brasileiro, ele não é habituado a comprar determinados tipos de seguro. Então, ele se preocupa primeiro com o carro, depois com a empresa, depois com a casa, e a vida não é uma coisa, por mais valor que tenha, né? Não é uma coisa que é olhada pelos brasileiros. Então, eu acho que começa daí. E só para complementar a crise, eu acho que assim, a pandemia ela trouxe ali algo muito concreto do porquê que a gente compra seguro para a vida, principalmente, né? Então, existia ali um certo tabu de falar da morte, né? E por que a gente tinha, mas a proteção dos nossos familiares, dos nossos, né, principalmente os nossos filhos, ali a depender da idade. Então, eu acho que a pandemia trouxe essa realidade, infelizmente, por toda a questão que nós vivemos nesses últimos 3 anos, mas claramente, assim, conseguimos validar o porquê da compra do seguro de vida. Então, eu acho que ainda tem um processo educacional que o brasileiro está passando. Eu acho que mundialmente falando, a gente viu um aumento claro na contratação de seguro de vida e a importância do que ele traz, né? O benefício que ele traz. Então, acho que esse tabu foi quebrado durante a pandemia, então isso traz essa relevância e importância que traz a segurança caso aconteça algo com um ente que seja ali provavelmente o provedor da casa. Então, acho que essa educação e o trabalho que a ASUS vem fazendo é importante nesse processo educacional e nessa jornada de explicar o porquê do seguro, né? Então, a contratação mais simples, um clausulado mais simples de ser entendido pelo cliente final. Então, todas essas mudanças que estão acontecendo, elas são importantes para trazer esse processo educacional para o mercado brasileiro, principalmente. Legal. E você enxerga essa mudança
você citou a ASUS, mas como uma movimentação que as insurtechs trouxeram assim, para o mercado, as novas empresas que estão entrantes, como é que você enxerga essa necessidade de conscientização e iniciativas de educação ao longo dos anos? É uma coisa que realmente está mais latente agora com a entrada das insurtechs? Eu acho que sim, você tem a combinação, né? A gente teve ali a digitalização muito evidente na pandemia, então isso trouxe ali uma conscientização maior e claramente um interesse pela digitalização. A gente não fazíamos FaceTime, não fazíamos, né? Então a pandemia trouxe esse conceito e a InsurTech ela trouxe nesse momento, né, da digitalização, justamente como é que se faz a jornada de compra sem ter a necessidade, talvez, eu preciso falar com alguém? Não necessariamente, né? Então, esse processo educacional está acontecendo, a gente está vivendo, estamos vivenciando esse processo no momento, mas ainda tem um espaço longo aí a ser percorrido pelo mercado, pela indústria como um todo, e acho que as insurtechs, elas entenderam essa necessidade, essa dor, né? Se a gente pode colocar dessa forma, a dor de como contratar. É simples a contratação, não é simples a contratação, e trazendo esse processo educacional também, que a gente ainda, como mercado, tem um espaço importante a percorrer. Então, acho que é uma combinação de fatores, mas as insurtechs, elas fizeram essa aceleração, de uma certa forma, dessa jornada um pouco mais simplificada do processo de contratação e educacional também. Ficou mais fácil, né, pro cliente, porque quando começou a pandemia, a gente que trabalha com seguros, né, as pessoas falam assim, você faz o quê? Você mexe com seguro, né? A família inteira, né, não sabe o que você faz direito, você mexe com seguro. É aquela coisa meio nebulosa ali. Então, todo mundo vinha perguntar sobre seguro de vida. E assim, teve gente que, o banco já me ofereceu, e aí eu olhei, era ruim, porque eu tinha que preencher não sei o que e tal. Realmente tem aquela parte burocrática, né? E a pessoa, assim, nunca se aprofundou também, eu acho que por causa da dificuldade, né? Então foi o que o Fred falou perfeito, foi aquela combinação, tirando aí a parte muito ruim, né, da pandemia, mas todo pós-guerra, né, tem uma evolução, eu entendo assim, então as insurtechs vieram já com o que faltava, talvez sem a pandemia, né, não tivesse essa evolução tão rápida. Sim. E foi legal o ponto que vocês comentaram, contratação de seguros sem falar com uma pessoa, né? A gente vê isso muito forte em alguns ramos, mas em vida é impressionante que a gente ainda não viu nenhum case global em que uma insurtech referência, uma seguradora, enfim, conseguiu chegar no cliente final sem a necessidade de um corretor de seguros, né? Então, eu acho que dá para dividir essas insurtechs em dois grupos. Aquelas que trabalham com o corretor parceiro, sendo o corretor um dos grandes protagonistas desse processo, e aquelas que estão tentando chegar diretamente no cliente final. E como vocês enxergam essa diferença entre as insurtechs que estão colocando o corretor como o principal ali da distribuição e aquelas que estão tentando ir direto para o cliente final? Eu como seguradora, né, eu entendo a importância do corretor nesse processo. É a pessoa que conhece, que tem o domínio, que sabe orientar o segurado qual a melhor opção. E aí eu vou voltar de novo lá para o exemplo que eu dei da família, né? Você mexe com seguro, então a pessoa não tem noção direito do que ela precisa contratar e tal. E o corretor é um cara habilitado, é um cara que estudou, né, para esse tipo de coisa. Então eu vejo muito valor nessa entidade, né, no corretor. Então, eu acho que isso acelera muito a venda, né? E é uma venda, não é que é bem feita, vou encontrar uma palavra melhor. Uma venda mais consultiva? Sim. Assertiva, talvez, também. Sim. Por quê? Porque às vezes o cara acha que está comprando uma coisa e não é aquilo que ele está comprando. Perfeito. Então, eu entendo que o corretor, ele direciona, né, o cliente para o lugar correto, né? Então, se o cliente esqueceu de pagar, né, o corretor liga para ele. O meu corretor me manda, até hoje, né? Cris,
não quitou tal parcela. Então, assim, tem toda essa importância. Legal. E como é que vocês estão olhando agora para as mudanças do mercado, né? A gente está falando das entradas das insurtechs, dessa relação corretor, venda direta. Vocês estão no mercado já há alguns anos, acompanhando essas mudanças, essas movimentações. Qual é o sentimento de vocês hoje sobre o mercado de seguros, assim? Tem de futuro, dos próximos anos? A gente está hoje num momento de uma mudança significativa, na opinião de vocês? Sim, eu acho que o mercado tem muito espaço. Hoje, se não me engano, o mercado de seguros representa 4% do PIB. Então, assim, é muito baixo, né? Nós podemos explorar muito mais, mas talvez pela própria falta de conhecimento, né, do segurado e do entendimento dele, da importância dele ter um seguro, né, ele acaba deixando isso para depois, né? Então, nós somos as pessoas, né, as nossas empresas têm que passar essa mensagem para o mercado consumidor da necessidade da contratação de um seguro. Legal. Só complementando a Cris, assim, o que a gente hoje observa é ainda um mercado com baixa penetração. Se a gente vai para mercados mais desenvolvidos hoje, o PIB de seguros ele representa até 10% em mercados mais desenvolvidos. A gente está aí entre 3 e 4, depende da métrica. Então tem ainda um espaço importante. Claramente ainda tem muito, assim, infelizmente quando tem uma catástrofe, vamos usar o exemplo, né, que tivemos recente dos deslizamentos no litoral norte. Infelizmente boa parte do risco que estava exposto e que teve ali algum impacto não estava assegurado, né? Então a gente ainda continua vendo, mesmo as vidas, né, as 800 mil vidas perdidas na Covid, estava, né, proporcionalmente ao que a gente vê em outros mercados, a proporção, né, ali o que estava segurado era baixo, né? Mesmo o mercado tendo pago, tendo feito esse trabalho. Então, acho que assim, como o mercado a gente tem, e aí vivendo acredito que esses próximos 5, 10 anos, eles serão importantes para a indústria como um todo, né? Nessa transição, explicando a importância da compra, né? Hoje, por exemplo, dificilmente você sai uma viagem sem comprar um seguro de travel, né? Você precisa, e alguns países hoje até requerem esse de viagem, né? Seguro de viagem. Então, eu acho que essa transição está acontecendo, a gente tem essa jornada mais simplificada, que ela é importante para como eu contratar de uma forma simples. O que eu estou contratando? Eu preciso que seja rápido, né? Assim como a gente usa algumas plataformas de venda hoje que dá 2 cliques e já é quase seu, né? Então, acho que a mesma jornada a gente vai ter que transformar essa jornada simplificada também para o nosso mercado de seguros, né? Quando a gente olha o mercado bancário, viveu isso, o mercado de varejo viveu isso, e eu acho que o mercado securitário a gente está vivendo isso, né? Então a gente ainda tem uma transição que eu acredito que nos próximos, né, mais uma vez, dos 5, 10 anos, a gente vai ter essa transição acontecendo de uma forma mais assertiva e a gente vai ter que trabalhar para que essa jornada ela seja mais simples e por que a gente compra. Então acho que tem esse processo que está acontecendo no momento. E Fred, aproveitando sua frase aí, jornada simplificada, é muito o que a gente está propondo a fazer. A gente quer simplificar toda a jornada de contratação do seguro através de um corretor de seguros que ele tem, né, em outras empresas, uma série de etapas para cumprir, para emitir, conseguir fazer uma apólice chegar até a mão desse cliente. Por exemplo, relatório médico, exame médico, às vezes carta de próprio punho, muitas vezes as seguradoras, né, as empresas pedem para o cliente final, ou então a declaração do médico atestando do porquê que você toma aquele remédio, enfim. E aí chega uma insurtech no mercado e acaba com essa questão de exame médico, claro, trabalho feito a 4 mãos junto com a Excelsior, e aí chega esse risco na sua mão ali, junto do seu time atuário. Como que funciona? Como que chega? Qual foi o sentimento de vocês em ter isso no Brasil, uma contratação de capitais elevados, até 3 milhões, sem a necessidade de um exame médico, que era algo que era o status quo da indústria? Como que isso bateu em vocês? É sempre um desafio não ter a declaração de saúde, assim, acho que é justamente entendendo o mercado, entendendo a dinâmica, né, do
daquele perfil que está sendo eventualmente aceito dentro da seguradora, e você acaba vendo um pouco mais o portfólio, né? Então, mas é uma transição para nós também como resseguradores, seguradoras, de você ter algo um pouco mais simplificado do que talvez seja o tradicional, né? A gente vai avaliar essa transição que está acontecendo e se adequar, né, caso eventualmente a gente identifique. Mas assim, acho que como de forma geral, eu acho que é uma transição que a gente está apostando, pensando muito mais numa questão de portfólio e entendendo que tem todo um processo interno da ASUS de validação, validação daquele risco, né, antes de eu estou aceitando talvez 2 milhões, mas tem todo um processo anterior que consiga identificar e validar uma antisseleção eventualmente, né? Então, essa foi a confiança do grupo, né, justamente para que outros mecanismos estão sendo utilizados para eventualmente diminuir essa antisseleção. Perfeito. Legal. E em você, Cris, quando a gente começou a desenhar lá atrás esse produto, como que você recebeu? Não, eu achei, assim, importante para o nosso mercado. É um passo, foi um passo, né, dado super importante para mudar mesmo a mentalidade das pessoas e trazer oxigenação ao nosso mercado, né? Quando a gente pega aqui os 3 parceiros, né, cada um com o seu perfil completamente diferente. A gente ainda se assemelha em algumas coisas, né? Mas, pô, a Swiss Re, uma empresa que a gente sabe, tradicional, 160 anos então, agora. 160 anos, com história, né? Com conhecimento, vivência em muitos países, que isso é muito legal pra gente, porque é alguma coisa que eu não vivi aqui no Brasil, mas ele conhece porque eles passaram isso em Singapura, ou porque tiveram... Sabe? É uma coisa muito é uma troca muito rica. Legal. Então, e com a inovação que vocês trazem, né? Com a jovialidade, com o gás, com aquela coisa, com aquele ímpeto, né? Então, eu acho que esse conjunto, ele formou muito bem por causa disso, porque a gente une experiência, tradição. Pô, Excelsior fez 80 anos agora. É uma empresa também que já passou por muitas coisas, né? A gente estava até falando hoje na hora do almoço, né? Por quantas moedas, por guerra, por... 20 anos de real agora, né? 20 anos de real, vivemos o confisco, juros, viver no nosso mercado trabalhando ali com juros altos. Então, assim, eu acho que essa triangulação aqui, se pode chamar assim, eu acho que foi perfeita, porque está extraindo de cada empresa, né, o melhor. E estamos criando alguma coisa diferente. Mixando, sabe? Sim. Não é mais assim, tipo, juntar uma banana com uma banana. Vai ser sempre, né, o mesmo... Sim. São estímulos diferentes, né? Desafios sendo colocados no mercado de uma forma diferente. No caso da ASUS, as pessoas que fundaram, né, o Bernardo, o Rafa, o Renato, não eram do mercado de seguro. Exato. Né? Então, esse olhar fresco também para isso, eu acho muito positivo, né? De questionar e de mudar o jeito. Eles vêm com perguntas assim que a gente pensa assim, porque eu sou viciada, né? Fred provavelmente também, no nosso mercado de seguros. Então, poxa, a cobertura é isso, é morte acidental e pronto. Mas por que não, né? Então... Sim. Esses questionamentos, tal, eu acho que enriquece muito o nosso negócio. É um aprendizado até para nós, né, como securitários, né, nós estamos aí no mercado há mais de 20 anos, né, e isso é um reaprendizado para a gente nas provocações que a gente tem, conversas longas, né, puxa, mas por que não pensamos nisso? E se tem coisas que a gente consegue adequar, tem coisas que talvez não seja o caminho, né? E eu acho que essa experiência é super rica, essa troca é super rica de trazer uma perspectiva completamente nova. Então, eu acho que esse é o sucesso dessa parceria, né? Desses 3 pilares aqui. Tá usando a Swiss Re, são 3 pilares, então como a gente estrutura essa
parceria de uma forma longeva e que realmente consiga pensar com um par completamente novo de olhos aqui, vamos colocar um óculos, né, algo novo e podemos repensar o processo, e eu acho que é isso que a gente vem fazendo muito bem. E o inverso também acho que é verdadeiro, sabe? Porque nós já tivemos esse tipo de conversa, às vezes a ideia vem, pô, vamos fazer isso aqui, a gente, peraí. Nós já vimos como aconteceu em algum momento, né? Então, é uma troca, é uma coisa assim... Sim. Na prática, Cris, como é que funciona? E aí, Bernardo, se você quiser também já responder, depois a Cris responde, mas como é que funciona na prática, então, essa trinca aqui, essa tríade de insurtech, seguradora e resseguradora? Perfeito. Acho que muito da resposta já foi falado nesse bate-papo inicial. A gente alia tradição, segurança, afinal de contas, seguros. Se não tiver segurança, se não tiver solidez, perde o sentido. E também inovação. Então, a ASUS traz essa perspectiva nova para o mercado, uma pegada diferente, uma comunicação diferente, até porque nosso time de marketing, ninguém veio do mercado. E proposital, até para tentar mudar um pouco a forma de comunicar e conectar mais com o cliente final, com os corretores, de uma forma mais simples, com menos segurança, com todo respeito aos securitários, né? E que cada dia mais eu sou um securitário. Então, é isso. Empresa nova, tecnológica, com uma comunicação bem diferenciada das demais, e ao mesmo tempo contando com 80 anos de tradição da Excelsior, que já viveu por tudo isso que a Cris falou, troca de moeda, hiperinflação, guerras, enfim, e continuou sólida ao longo desses anos, e também uma gigante internacional de 160 anos que, se eu não me engano, 215 bilhões em prêmio emitido ano passado. Próximo a isso. Então, enfim, eu acho que a gente conseguiu achar um bom modelo de trabalho em que a ASUS faz a interface com os corretores e com os clientes, a Excelsior, por sua vez, que é a seguradora, emissora da apólice, que garante esse risco, e também com o respaldo da Swiss Re como resseguradora e que garante ali uma boa parte desse risco envolvido nessa operação. Então, e aí, Cris, Fred... Ele aperreia muito vocês? Não, ele é bonzinho. Como que é esse dia a dia de trabalho com a ASUS? Eu acho muito tranquilo, eu acho que a gente tem muita transparência, porque todos estamos olhando para a mesma direção, tá todo mundo remando para o mesmo lugar. O que a gente preza muito é a experiência do cliente, né? Porque foi daí que a ASUS nasceu, né? Sim. De uma experiência muito ruim. Sim. E essa mistura de DNA, né, entre as empresas é muito legal, porque a gente começa a absorver um pouquinho desse DNA de vocês e começa a colocar nesse nosso processo, que é a parte da emissão. Aí nós temos toda uma parte também que é envios de dados à superintendência, toda a parte regulatória, né, do processo, da cadeia, né, é a Excelsior que faz. E com o que ele falou, o respaldo de uma gigante como a Swiss Re, que nos dá até a troca de ideias também, é muito boa na hora de alterar um contrato, alterar uma cobertura. Então, assim, nós nos reunimos, então eu acho que isso flui muito legal, porque é o que eu falei, tá todo mundo indo para o mesmo lugar, para a mesma direção. Muito legal. E só para complementar a Cris, assim, o Grupo Swiss Re, até por conta dos 160 anos de operação, quase 100, a gente completa o ano que vem 160 anos, todo o risco reputacional é muito importante para nós. Né? Então, e o que quer dizer esse risco reputacional? O cliente final, quem está comprando uma apólice da Excelsior via ASUS, a gente quer certificar que ele esteja contente. Né? No final do dia, esse é a promessa. O seguro ele é uma promessa, né? Ele é uma promessa que você só vai saber se ela é bom ou não, infelizmente, no momento, né? No momento ali precisar, né? delicado da vida da familiar ali. Então, algo que a gente preza muito é justamente esse processo do início ao fim, né? Então, foi validado junto todo com a Excelsior, que é um cliente importante. A gente brinca que quando a gente está dando capacidade de resseguro para uma seguradora, ele vira um sócio virtual nosso, né? Ele é basicamente isso, a gente passa uma parte do nosso balanço para suportar tudo que está sendo emitido. Então, essa parte mais, eu diria, toda da jornada
e a certificação que o cliente final ele vai estar contente também é super importante para nós, justamente por conta desse risco reputacional, que é algo que uma empresa de 160 anos, ela preza com unhas e dentes ali. Então, eu acho que esse é o tema e todo esse contexto, né, todo esse fluxo operacional que a Cris acaba de comentar, tanto do ponto de vista regulatório, do sinistro em si, né, tanto da emissão até o momento final, que é o pagamento de sinistro, é algo que foi validado e a gente tem muito cuidado, né, para certificar que não tenha nenhum impacto, justamente por sermos um sócio virtual ali dentro da operação. Então, só para complementar aí o que a Cris acaba de trazer. E queria até falar mais, assim, do tanto que essa parceria, ela vai além disso tudo. Infelizmente, o tempo é curto para falar detalhes, mas, gente, imagina a quantidade de dados que uma resseguradora de 160 anos, 159, que vai fazer 160 anos agora, tem, o tanto que o processo de precificação, o processo de análise, enfim, tanto que eu aprendo conversando com esse time é surreal. Então, acho que essa trinca funciona muito bem e que fica aqui o agradecimento por essa parceria, por tudo isso que vocês vêm nos ensinando. Então, está sendo fantástico. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. E tem um ponto que eu gostaria de complementar, Lila, é que o Fred mencionou sobre sinistro, né? Eu acho que uma das coisas que foi, assim, super preocupação da ASUS. Eu quero pagar rápido, eu quero fazer isso para o meu cliente rápido. Excelsior, você tem que tá ali rápido, né? Então, assim, e nós fechamos isso daqui com o Swiss Re, né? Então, o nosso pagamento vai ser rápido, tem que, claro, recebemos toda a documentação necessária, mas a análise é feita de uma forma, assim, eu acho que o pagamento sai em uma semana, não é isso? Por aí. E a gente vai tentar abaixar isso cada vez mais. Olha lá, pressão. Zero pressão. Passando o recado. Adoramos pressão, é isso aí. Muito legal. Como é que está sendo esses processos de sinistro, Bernardo? Você que também está liderando e na frente aí de alguns... Boa. Acho que um exemplo é bom para ilustrar, né? Vamos de exemplo. Vamos. Como que funciona na prática, então, Lila? A gente recebe o aviso de sinistro, né? Geralmente o corretor liga para o gerente comercial, explica a situação, e na hora a gente já pré-alinhou todo um processo de documentação para cada tipo de sinistro, tem a sua documentação específica. Então a Excelsior falou, para o tipo de sinistro, doenças graves, essa aqui é a documentação que a gente precisa, isso tem em condições gerais, enfim, que foi aprovada junto com Swiss Re, Excelsior. E aí, essa é a documentação base, assim que o corretor ou o cliente nos envia, a gente é muito rápido em ver se está tudo certinho, se a documentação está, putz, o documento está certo, o documento está vencido, é esse documento mesmo, porque tem muito segurança nisso, né? O prontuário médico, a ficha médica, e às vezes o corretor ou o cliente não entende, então o papel da ASUS ele entra muito nisso de não é esse documento, é esse, você consegue isso no hospital, você consegue isso no plano de saúde, você consegue isso com o médico que te recebeu. E muitas vezes a ASUS vai até o local, junto com o corretor ou junto com o cliente, para ajudá-los a conseguir essa documentação, para acelerar, organizamos tudo, enviamos para a Excelsior, e a Excelsior tem um papel de, beleza, tá tudo certinho, vamos fazer o pagamento, e depois tem um acerto de contas, que eu adoraria entender como que funciona essa parte aqui da Swiss. A gente tem esse processo, ele tem que estar muito bem estruturado dentro, tanto nessa recomendação inicial que vocês fazem e também junto à Excelsior. O que a gente faz após um período é compilar todas as entradas e saídas e a gente faz um acerto de conta entre as empresas aqui, né, Excelsior e Swiss Re, e eventualmente, mas assim, a gente confia no processo da seguradora para fazer a regulação daquele sinistro. Tem todo um contexto contratual que é feito justamente para certificar que tem ali as regras e elas estão sendo seguidas, condições gerais e afins, mas todo o processo de resseguro e seguro é muito na boa fé. Né? Então a gente tem todo a confiança que a cedente, né, a Excelsior, está fazendo o processo conforme foi desenhado, e aí é algo que vem de
e mais de 150 anos esse processo de boa-fé entre as empresas. Então, a gente confia no processo que está sendo executado pela seguradora. Então, é um pouco respondendo a sua pergunta. É sempre uma pergunta que a gente recebe, mas sim, é um processo de boa-fé que vem funcionando há muitos anos. Dependendo da complexibilidade do negócio, né, a gente vai para a mesa, né, e discute. Nós tivemos um outro ramo, tá? Não é do caso da ASUS, mas sentamos, e aí, o que nós vamos fazer com isso, né? Então, aí, o que é muito legal, né? O Fred traz os especialistas dele, né? Olha, vamos agir dessa forma ou de outra forma. Então, assim, tem essa troca também, né, nesses sinistros diferentes, assim, porque acontece, né? Nós temos casos fora do normal ali, né? Tem um sinistro tradicional, como a gente comenta, né? Um sinistro que está tudo certinho, e tem sinistros que fogem do que não é ordinário. O normal ali, o que está dentro daquela estrutura. Você tem algumas situações que podem acontecer, e esse papel do ressegurador é justamente auxiliar e trabalhar em conjunto com a seguradora para certificar. Estamos todos de acordo? Lembrando, nós somos um sócio virtual no final do dia. Então, esse papel aí de confiança é extremamente importante no nosso mercado securitário. E tem um ponto também, que se eu não fizer o meu dever de casa corretamente, no ano seguinte eu não tenho contrato, né? Essa é a verdade. Então, assim, essa parte tem a confiança, claro. Então, nós seguimos ali o by the book, porque ele está confiando na Excelsior. Estamos fazendo os processos, mas depois de um ano vamos renovar esse contrato, né? Renegociar as taxas. Renegociar, então tem todo um processo, né? Porque a gente quer certificar que o cliente final, que é quem está comprando aquela pólice, ele não vai ter nenhum problema. Perfeito. Então, esse processo, e mesmo nós estamos assim ao final da cadeia securitária, também é importante para nós entender que aquele produto está atendendo à necessidade do cliente final e, consequentemente, alinhado com o que ele comprou inicialmente. Então, a promessa, lembrando no comecinho da nossa conversa aqui, a promessa que é o seguro. Ele é uma promessa, você compra uma pólice, espera-se não usar, né? Mas quando você tem que usar aquela pólice, a promessa ela tem que ser cumprida ali ao final, né? Salvo que todas as condições gerais elas foram seguidas, o segurado ele quer certificar que ele vai conseguir ser ressarcido por aquilo. Então, um pouco do contexto aí que nós temos. E para vocês, então, qual que é o papel do corretor? Tô rindo porque ele sempre olha para mim antes. Porque as mulheres damas. É isso. Mas vamos lá. Bom, o papel do corretor, acho que eu havia mencionado anteriormente, é muito mais consultivo, né? De orientar, porque ele estuda, né? Ele estudou para isso, e eu vejo hoje os corretores se atualizando, né? Às vezes a gente vai conversar com corretores, muitos deles, olha, eu tive na Insurtech o ano passado, lá em Vegas, eu vi isso, eu vi aquilo. Isso é muito legal também, né? Então, isso ele não traz só para a seguradora, não? Ele traz para o cliente dele, né? Para ele orientar melhor o cliente. E complementando, né, esse papel educacional, ele tem a oportunidade de conhecer muito bem o cliente, qual que é o momento de vida daquele cliente, porque a depender, aquele cliente tem um filho de 2 anos, 3 anos, ele talvez precise de um capital mais elevado para suportar caso exista algum eventual situação na vida daquela pessoa. Ele vai conhecer produtos novos, né, que também, posso ter doenças graves, por exemplo, posso ter algum outro produto. Então, eu acho que o papel do corretor, como bem colocado pela Cris, ele passa a ter esse papel consultivo. Ele tem que ser aquele fomentador educacional para o mercado. Então, eu acho que essa oportunidade do corretor estar sempre se atualizando, entendendo quais são os novos produtos, participando de fóruns, né? E isso é super relevante para o nosso mercado, mas essa atualização ela tem que acontecer de forma contínua. Ele tem que ter esse processo educacional, ele tem que ter esse interesse em conhecer
a fundo aqueles produtos, e aí uma vez que ele consiga entender quais são esses produtos que estão sendo ofertados pelos diversos entes do mercado, ele consiga dar uma solução para o cliente que seja adequada com a necessidade dele. Então eu tenho um seguro de vida, eu tenho um seguro residencial, eu tenho um seguro automotivo, eu tenho um seguro de celular. Então o corretor ele tem esse papel de conhecer quem que é o cliente, né, que está ali na ponta, que talvez nós como seguradores, resseguradores, a gente não conheça a fundo aquela necessidade real. Então ele consegue entender a dor do cliente e elaborar ali eventualmente os possíveis produtos que poderiam ser adequados àquela necessidade. Perfeito. Assim, pouquíssimo a acrescentar da resposta de vocês, na minha opinião, é que o corretor ele precisa trazer a tecnologia também para o dia a dia dele. Eu acho que quase nenhuma profissão hoje em dia essa pessoa vai conseguir se destacar se ela não for eficiente, se ela não tiver a tecnologia presente para fazer aquilo que às vezes está consumindo um tempo muito grande da jornada dele de venda. Então eu acredito que o corretor, para ele se destacar, ele vai ter que ser curioso, vai ter que ser estudioso, vai ter que estar se atualizando e ele vai ter que ter a tecnologia para reduzir todas as burocracias da vida dele, para que ele consiga focar só naquilo que é mais importante, que é o relacionamento com o cliente dele, o estudo para ele entender e estar sempre ali se atualizando e deixar inadimplência, cobrança, pendência de exame médico, etc. Tudo isso deixar que a tecnologia resolva para ele, para que ele foque naquilo que é mais importante, que cresça o negócio dele. Vender asas, né? Adorei. Em outras palavras. Então foi isso, gente, o papo de hoje. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Foi um prazer receber vocês aqui. A opinião de vocês sobre o mercado, sobre a entrada das insurtechs. Então fica aqui nosso muito obrigado. Bernardo, muito obrigada também pelo seu tempo. E é isso, gente. Até o próximo conteúdo aqui do canal.